Você curte tatuagens? Acha legal os desenhos, o estilo e o visual descolado que elas proporcionam? Talvez você esteja pensando em fazer uma tatu e marcar o seu corpo com algo extremamente significativo para você para sempre. Ou talvez já tenha uma e esteja pensando em fazer mais outras. Mas só uma coisa, você como um cristão maduro, ou mesmo recém-convertido, já se perguntou se fazer uma tatuagem pode ser considerado pecado para um cristão? Será que é algo correto a se fazer, espiritualmente falando? Ouvimos muita coisa sobre esse assunto polêmico e parece que cada um fala uma coisa diferente. Ao mesmo tempo que vemos pregadores e congregações condenando essa prática firmemente, também vemos o outro extremo da moeda, com igrejas até organizando e reunindo fiéis para mutirões de tatuagem. Será que existe uma resposta definitiva para isso na Bíblia? Será que tatuagem é algo que desagrada a Deus? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na palavra e aprofundar interpretações que muita gente desconhece. Você vai descobrir se essa prática realmente é condenada ou se há algum espaço para entendimento e liberdade cristã nesse assunto. Meu nome é Léo Ferreira, sou teólogo de linha reformada e convido você a ficar comigo até o final, porque vamos discutir detalhes curiosos que quase ninguém fala, com clareza e também como aplicar esse conhecimento na sua vida de fé sem medo de errar. Se você quer entender o que a Bíblia e o cristianismo histórico fielmente ensinam sobre tatuagens, não saia daí, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga seu corpo, sua fé e seu caminho de obediência a Deus. Então já se inscreva, deixe seu like e vem comigo nessa arca. Você está no Entre Letras e Espírito. Se você decidir conversar sobre o assunto tatuagem com certos pastores, presbíteros ou até irmãos que frequentam determinadas congregações e denominações, é muito provável que você ainda se depare com um confrontamento intenso. Muitos líderes ainda veem a prática de fazer tatuagens como algo antibíblico, moralmente errado e podem até te repreender e repudiar, associando isso a um pecado, desobediência ou mesmo a desvios espirituais. Bom, a primeira coisa que precisamos falar é que a Bíblia realmente menciona algo sobre marcar o corpo. Provavelmente, aqueles pregadores e líderes de comunidade que eu te falei, que te deram bronca quando você perguntou sobre tatuagem, vão citar aquele clássico trecho que está em Levítico 19:28, que diz assim: "Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca alguma sobre vocês. Eu sou o Senhor." Mais à frente, em Levítico 21:5, também nos deparamos com mais esse trecho. "Não farão, pois, calvície sobre a cabeça por causa de um morto, nem marcarão o corpo com sinais." À primeira vista, parecem comandos muito claros e diretos, não é mesmo? Daquele tipo que até assusta o cristão que possa, até quem sabe, porventura, possivelmente, estar cogitando fazer uma tatu em alguma parte do seu corpo. Mas aqui está um ponto crucial e que muitos falham na hora de interpretar a palavra da forma correta. A palavra-chave para isso é o contexto e também o que chamamos de tipologia da lei. Precisamos sempre analisar esses fatores para tudo que está escrito na Bíblia e principalmente no Velho Testamento. A análise de contexto e tipologia avalia questões como momento histórico, cultural, distinção entre leis morais, cerimoniais e civis, para nos levar a conclusões concretas na hermenêutica e exegese bíblica. Sejamos francos, não é necessário ser um doutor em teologia ou intelectual do cristianismo histórico para identificar que Levítico não está tratando do assunto tatuagens da forma como nós conhecemos hoje em dia. Em uma breve análise histórica, naquela época, aproximadamente nos anos 2000 a 1200 a.C., muitas culturas, especialmente os cananeus, realizavam marcas, cortes e tatuagens como forma de adoração a seus deuses. Isso incluía ferimentos no corpo,
tatuagens de tinta ou símbolos específicos que tinham significado espiritual, geralmente ligados a sacrifícios ou a rituais de luto por mortos. Esses rituais tinham como objetivo agradar divindades estrangeiras ou tentar manipular forças espirituais, algo que Deus proibia expressamente para o povo de Israel, porque ele queria que seu povo fosse separado, santo e fiel à aliança. Além disso, muitas dessas marcas e cortes não eram apenas simbólicas, eram acompanhadas de cerimônias idólatras, oferendas, dança e práticas que envolviam o corpo como instrumento de culto a outros deuses. Por isso, a proibição não era uma condenação estética, mas sim uma orientação espiritual, para que o povo de Deus não se contaminasse com rituais que contradiziam a fidelidade ao Senhor. E uma coisa que quando o pessoal lê esse trecho parece que apaga completamente da memória é a expressão "pelos mortos não façam corte". Pelos mortos. A menção aos mortos não é apenas um detalhe de linguagem, ela revela um contexto cultural e religioso da época. Isso nos remete, obviamente, à prática de necromancia, muito comum no paganismo da época, ou seja, a prática de tentar se comunicar com os mortos para obter alguma orientação, poder ou bênçãos. Quando o Levítico proíbe cortes no corpo ou marcações, ele está colocando em foco, claramente, as práticas pagãs e rituais de idolatria, que eram muito comuns entre os povos vizinhos de Israel. Quando entendemos isso, fica muito claro que a Bíblia, em outras palavras, está dizendo: não participe de rituais que desviem seu coração e seu corpo da minha vontade. Não se trata de impedir o ser humano de criar uma arte corporal ou expressão pessoal como conhecemos hoje. O foco era proteger a relação entre Deus e seu povo, garantindo que a adoração fosse pura, direcionada somente a Ele e livre de práticas pagãs. Hoje, nos dias atuais, 99,99% das tatuagens modernas que vemos no nosso dia a dia são feitas sem nenhuma intenção de adorar deuses ou participar de rituais espirituais proibidos. Via de regra, isso certamente não cai na mesma categoria de pecado que as práticas pagãs antigas do Velho Testamento. O princípio central para aquela proibição seria o coração e a intenção desvirtuada, direcionada a outros deuses, para invocação de espíritos e até contato com os mortos, e não uma pura e simples presença de tinta na pele. Para entendermos também por que certas proibições do Antigo Testamento não se aplicam diretamente aos cristãos de hoje, precisamos falar sobre a Velha e a Nova Aliança. A Velha Aliança, selada por Deus com Israel por meio de Abraão, Moisés e outros, incluía leis cerimoniais, rituais e culturais que visavam separar o povo de Deus das práticas pagãs de povos vizinhos. Naquele momento, aquilo era uma necessidade urgente e se fazia extremamente necessário. Cortes no corpo, marcas e tatuagens mencionadas em Levítico, por exemplo, estavam ligadas a rituais de luto, idolatria e adoração a outros deuses. Essas leis eram contextuais e específicas, com um propósito espiritual claro: manter o povo santo, distinto e fiel à aliança com Deus, evitando a contaminação por esses costumes pagãos. Mas com a nova aliança, trazida por Jesus Cristo, muitos desses usos e costumes perderam totalmente a obrigatoriedade. Cristo cumpriu a lei e as profecias, pagou o preço do pecado de todos com seu sacrifício e transformou completamente a relação do ser humano com Deus. O foco agora não está em regras externas e rituais específicos, mas no coração, na fé e na intenção. Paulo deixa isso muito claro em Colossenses capítulo 2, 16 a 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, práticas como cortes no corpo ou rituais antigos de luto, além de outros usos e costumes que eram proibidos na Velha Aliança, não têm mais a mesma obrigatoriedade espiritual para nós hoje. O que importa é uma liberdade cristã responsável e, obviamente, com bom senso, a pureza de coração e a fidelidade a Deus.
e não seguir literalmente rituais que foram criados para um contexto cultural e histórico totalmente diferente. Algumas igrejas e congregações, e algumas até bem intencionadas, diga-se de passagem, acabaram assumindo uma postura judaizante, tentando impor aos cristãos práticas e costumes próprios da velha aliança, como se a justificação e a comunhão com Deus dependessem de regras cerimoniais, alimentares ou de vestimentas estabelecidas para Israel sob a lei mosaica. Ao tentar ficar revivendo esses preceitos como exigências para a vida cristã, corre-se o risco de ofuscar a suficiência da obra de Jesus e confundir a liberdade do Evangelho com um retorno a fardos que já foram removidos pela nova aliança. Em outras palavras, obrigar os fiéis a seguir esses dogmas antigos é dizer que a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição não foram suficientes. Em Cristo, a lei cerimonial, que incluía muitas dessas proibições específicas do Antigo Testamento, foi toda reinterpretada. Paulo, em Romanos 14, nos dá um princípio-chave. Ele fala sobre não julgar o irmão por práticas que não afetam a fé ou a salvação. Isso significa que se uma tatuagem não leva ninguém à idolatria, nem contradiz os princípios de Cristo, ela não entra na categoria de pecado e merece condenação. Outro ponto interessante é que a Bíblia enfatiza repetidamente que o pecado não está na carne ou na aparência, mas no coração. Jesus, em Mateus 15, critica os fariseus por se preocuparem com regras externas, enquanto ignoravam a justiça, a misericórdia e a fé. Isso nos mostra que o valor espiritual não é determinado por marcas externas, mas pela intenção e pelo coração. Agora pensemos, se Deus tivesse realmente proibido tatuagens em qualquer contexto, ele teria reafirmado essa regra no Novo Testamento. E isso nos coloca um ponto muito claro para refletir. A culpa ou medo de punição divina por ter ou fazer uma tatuagem hoje não encontra um respaldo bíblico sólido. Um outro princípio central, muito importante, que o Novo Testamento nos ensina, está em 1 Coríntios 10:31, que diz: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." Esse versículo nos lembra que toda ação do cristão deve ser feita com o objetivo de honrar a Deus, não apenas obedecendo regras externas, mas vivendo de forma que cada decisão reflita nossa fé e nossa adoração. Muitos cristãos hoje escolhem marcar o corpo com palavras de fé, versículos bíblicos ou símbolos que representam a sua relação com Deus. Essas tatuagens não seriam atos de rebeldia ou de idolatria, mas expressões de fé, feitas com consciência e intenção de honrar e glorificar o Senhor. Mas é óbvio que tudo tem bom senso, né, pessoal? Embora a gente pode afirmar que tatuagens podem ser feitas para a honra e glória de Deus, é crucial lembrar que isso também deve ser uma decisão individual, consciente e bem pensada. Cada escolha do corpo deve refletir a fé da pessoa, o seu discernimento e o propósito de ser cristão. Um exemplo recente que gerou polêmica foi o caso de uma igreja brasileira recente que organizou um mutirão de tatuagens para todos os seus fiéis. O que era para ser uma expressão de fé individual e muitas vezes dentro de um contexto de louvor e expressão de fé particular, acabou se transformando em um tipo de mega evento, um circo, com pessoas gravando vídeos e exibindo suas tatuagens como se fosse um espetáculo. E aqui está o problema nisso. A fé não deve ser exibicionista, nem transformada em competição ou em performance para as redes sociais. Paulo nos lembra em Colossenses 3,17: "E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." O que isso nos ensina é que a verdadeira expressão de fé não depende de um tamanho de evento ou de aprovação pública, mas da intenção e do coração. Uma tatuagem feita para glorificar a Deus não é para ter palco, likes ou viralização. Precisa de reflexão, propósito e reverência. Portanto, se você está considerando fazer uma tatuagem, faça como um ato individual, reservado e cuidadosamente pensado, sempre refletindo se aquilo realmente glorifica a Deus e se alinha com sua fé.
e não apenas para seguir uma tendência ou participar de algum tipo de evento coletivo. Concluindo o raciocínio, pessoal, esse tema nos leva a repensar a forma como olhamos para as práticas culturais antigas e como o cristão verdadeiro deve enxergar as alianças bíblicas e a verdade que foi disseminada e concretizada por Jesus Cristo. Se você ainda tem dúvidas, reflita sobre isso. Você acha que Deus olha para o seu coração, sua fé e sua obediência, ou somente para pigmentos artísticos em sua pele? E ao compreender isso, começamos a perceber que a tatuagem, em nosso contexto atual, não pode ser necessariamente considerada pecado e nem motivo de julgamento divino. Mas é claro que tudo exige bom senso e reflexão no coração. O ato de realizar uma tatuagem deve sempre vir acompanhado de sabedoria, planejamento e discernimento, para que a escolha seja feita com respeito, sem desonrar a Deus. No fim das contas, não é uma tinta ou desenho no corpo que determina o pecado, mas se essa ação nos afasta ou nos aproxima de Deus. E quando feita com propósito e consciência, uma tatuagem pode ser, sim, um testemunho vivo de fé e uma forma de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e recomendar o vídeo para mais pessoas que possam estar precisando ouvir essa mensagem. Dessa forma, você nos ajuda a crescer e continuar produzindo conteúdos de qualidade sobre teologia e o caminhar com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.